Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de fonética e fonologia. Nesta aula veremos vogal, semivogal e consoante, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafo. Começamos aí com a diferença entre vogal, semivogal e consoante. Observem que nosso alfabeto, a nossa escrita depende desses três tipos de sons, tá? Sons e não letras. Sempre que vemos a escrita, ela é formada por letras, mas para definirmos se é vogal, semivogal ou consoante, sempre que vamos definir uma escrita como vogal, semivogal ou consoante, nós dependemos dos sons que eles produzem. Tá? As vogais são as letras A, E, I, O, U. Só que, em alguns instantes, elas podem ser vogais ou semivogais. Observem aqui, na esquerda eu tenho a letra A, E, I, O, U, e na direita o som que ela pode produzir. E esse som, se for de A, E, I, O, U, é vogal. Se for de Y ou de W, é semivogal. Observe então que a letra A sempre é vogal. Toda sílaba só tem uma vogal. Toda sílaba só tem uma vogal. Então, se você escreve uma palavra como a palavra pai e percebe que ela é uma única sílaba, só pode ter uma vogal. A outra ao lado será uma semivogal. Aqui à direita eu fiz uma representação de como ficou o som. O P representando a consoante P, o A representando a vogal A e o Y representando a letra I, só que aqui com o som de semivogal. Então, na palavra pai eu tenho apenas uma vogal e tenho uma semivogal. A mesma coisa na palavra sei, a letra I tem a função de semivogal. Observe que sempre que você tiver uma palavra com uma vogal sozinha ou entre consoantes, essa vogal é vogal mesmo. Mas se tiver duas vogais juntas, é possível que sejam duas vogais ou uma vogal e uma semivogal. No caso da palavra partiu, eu tenho este U fazendo o som de W, ou seja, é uma semivogal. Observe que a semivogal ela não funciona sozinha, ela vai sempre grudar o seu som com o som de alguma vogal. A semivogal pode ficar antes ou depois da vogal a qual ela acompanha. Observe também que você pode fazer testes com esses sons, porque se você fazer o som partiu, fica diferente. Agora, partiu, você junta os dois sons aqui, mantendo o som do I forte e o som do U super leve, que é da semivogal. Observe ainda que as letras M e a letra N, quando você tem a seguinte situação, em ou em, no fim de frases, você tem um encontro vocálico também, onde ele faz o som de W ou de Y. Observe que essa letra M ou N, ela vai fazer sobre a sua vogal um efeito de tio. Observem aqui, ó, a vogal A recebeu um tio aqui, que é o som nasal que este M produziu, tá? O N também faria esse som. E além desse som nasal, ela se transforma em W ou Y. Isso depende se ela tem som de U ou de I. Observem, falam, tem um som leve, um leve som de U no final. Então aqui temos falam. Já o som em faz um som de I no final. Fazem, um leve som de I no fim. Fazem. Bom, seguindo aí agora, vamos ver um alfabeto aí do português completo. Ao invés de simplesmente o ABC que estamos acostumados, temos aqui ó, A, B, C, C cedilha, D, E, F, G. O G pode vir sozinho ou acompanhado de U. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Observe que a letra Q no nosso alfabeto sempre está seguida de U. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E ainda as letras CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, S cedilha e XC. Tudo isso faz parte do nosso alfabeto. Observe que sempre à esquerda do tracinho, do hífen, eu escrevi a nossa letra, como escrevemos de verdade. A nossa escrita depende destas letras.
mas à direita eu coloquei o símbolo que representa o som destas letras. Este som é o que vamos testar na fonética para saber quantos sons, quantos fonemas, se é vogal, semivogal ou consoante. Tudo isso iremos ver a partir dos sons. Estes símbolos representam os sons. O único símbolo aqui mais diferente para a gente vai ser o símbolo do X, né, que faz o som de chá, xe, xi, xô, chu, que também é usado no CH, e também o símbolo do NH, para os sons de nha, nhe, nhe, nho, nhu. Bom, a letra A, como dito, sempre vogal. A letra B vai ter sempre o som de B. A letra C pode ter som de K ou de S. Por exemplo, a palavra cacei. Vamos utilizar esse espaço aqui em cima para os exemplos. A palavra cacei. Ao utilizar essa palavra desta forma, observem que este primeiro C tem som de K, este segundo C tem som de S. Eu faria um som desta forma, cacei, ok? Observem que o E está próximo a uma outra vogal, né? O E e o I são duas vogais próximas, então existe a chance de ser duas vogais ou uma vogal e uma semivogal. Portanto, fiz o teste, KCI, KCI não é o som que eu queria, KCI é o som que eu queria. Se eu colocasse o som como I aqui também, ficaria KCI. Eu colocando o som como Y, fica KCI. É o som que eu precisava. Observem então que a letra C pode produzir dois sons, o K ou o S. Já o cedilha sempre produz som de S. A letra D sempre som de D. A letra E, como vimos até agora, pode ter som de E, que é vogal, ou som de Y, que é semivogal. A letra F sempre F. A letra G pode ter som de G ou de J. Vejamos. Se eu tenho o som de garrafa, ao fazer o som de garrafa, esse G, o G, tem som de ga, ge, gi, go, gu. Porém, se eu quiser fazer o som de girafa, o G vai ter som de J, de J, né? Então o som seria girafa. Observem o seguinte, aqui na esquerda eu tinha a escrita ortográfica, a maneira correta de ser escrita. Na direita eu tenho a representação do som. Nunca escrevam dessa forma aqui, está completamente errado. Isso aqui é simplesmente a representação do som. Pergunta possível. Em qual palavra abaixo o G apresenta som de J? Na palavra girafa, é um exemplo. Bom, seguindo aí, nós temos a letra G seguida de U. Ela pode nos dar dois sons possíveis, som de G ou som de GUE. Observem a seguinte palavra, a palavra guerra. Eu tenho o som de U, aqui o G e o U, só que o som do U não aparece. Então vou representar simplesmente como guerra na minha representação de sons. Agora, se eu quiser escrever, por exemplo, água, ao escrever água, o meu som do U aparece, ficando para mim o som água. Esse W aparece, ok? Bom, seguindo aqui então essa observação, na palavra água, este U é uma semivogal, fazendo então um encontro vocálico com A. Na palavra guerra, o U ficou simplesmente desaparecido, ele faz parte da consoante G. Ele é parte da consoante G. Bom, partindo agora para a letra H. A letra H, ela não produz nenhum som para a nossa pronúncia. Quando usa a letra H, ela não produz nenhum som. Então eu vou escrever aqui o som, simplesmente o G. Uma pergunta possível para isso seria: quantas letras tem a minha escrita? Letra é escrita. E quantos sons ou quantos fonemas tem a palavra hoje? 4 letras, 3 fonemas. A letra H nunca aparece. A letra I, da mesma forma, é sempre vogal ou semivogal, se aparecer as duas juntas. Por exemplo, na palavra sei, que eu utilizei ainda há pouco, a palavra sei, eu tenho a letra E e a letra I, só que neste momento a letra I será semivogal. Já na palavra partiu, a letra I é vogal. Ok? A letra E, I, O e U
podem ser vogal ou semivogal, de acordo com a situação. Letra J sempre J, letra K sempre K. A letra L pode ter som de L ou som de W. Por exemplo, na palavra lata, eu tenho som de L. Na palavra Brasil, eu tenho o som de U. Ó, Brasil, som de W. Ele faz um som de U em algumas pronúncias brasileiras. Então, aqui eu poderia dizer que eu tenho um encontro vocálico, um encontro entre o I e a semivogal U. Atenção a isso, que pode ser uma pegadinha de prova. A letra M e a letra N, como eu disse, nos encontros no fim da palavra em em e en, en e en, elas podem produzir o som de W ou de Y, ok? Onde esse M aqui faria um som de W e ainda um tio sobre o A. Esse faria um tio sobre o E e teria som de Y, um tio sobre E e som de Y, certo? Então, a letra M, por exemplo, ela pode ter som de M. Quando? Por exemplo, maca. O M fez som de M. Porém, na palavra âmbar, tem um acento, âmbar, eu terei o som de simplesmente um tio. Esse M desaparece para fazer um som de tio sobre a vogal, e aí eu tenho aqui também o som âmbar. Agora, se eu tiver, por exemplo, a palavra cantam, cantam, observem que esse N fez o som de tio, eu tenho o M também, o M, fazendo o som de tio sobre a vogal A, e ele fez um som de W. Então, a palavra cantam é representada com o som cantam. Perguntas possíveis. Quantas letras e quantos fonemas? Letras, 6. Fonemas, 5. Tem encontro vocálico? Se você observar pela escrita, vai pensar que não. Mas na fonética, tem sempre que observar a fonética, vai perceber que tem encontro vocálico. A mesma forma acontece para o N, tá? E se eu fizer aqui um falem, você também vai ter no falem um tio aqui no final sobre a vogal, que vai ser E, e um som de Y. Bom, isso também funciona para a palavra terminada com em, com N. Abdômen. Você vai ter o som ab, do, um tio sobre o E, teria dificuldade de colocar o tio aqui nesse momento. Esse N faz um tio sobre o E e um Y no fim da palavra. O som pode ser, então, simplesmente um tio, como por exemplo na palavra canta. Observe que a letra N eu vou simplesmente colocá-la aqui, ó, canta. Então, ó, o N pode ter som de N, navio, por exemplo. Pode ter som simplesmente de tio, como foi o exemplo em canta. Pode ter o som de W ou de Y. Na verdade, o N sempre vai ter som de Y, simplesmente, né? No abdômen. Não me lembro de nenhum exemplo em que ele possa ter som de W. Vou deixar ali por enquanto, mas não tenho certeza se ele pode ter som de W. A letra O pode ter som de O ou de W. Por exemplo, na palavra pão. Na palavra pão, a letra A já tem tio e esse O tem som de W. Já na palavra moer, o meu O tem som de O, ok? E observem aqui que eu não fiz moir, moir. Esse E tem um som forte, moer. Ele destaca o seu som. Isso faz com que sejam duas sílabas, então aqui eu tenho duas vogais, vogais de verdade. A letra P sempre tem som de P. A letra Q, quando escrevemos no português, o Q sempre precisa da letra U, então ele produz o som de Q, né, no som de K ou som de K com o W. Como vai ser isso? Por exemplo, se eu quero a palavra quilo, a palavra quilo tem o som quilo. Observem que a letra Q e a letra U juntas fazem apenas o som de K. Então esse U não existe, ele é parte da consoante, quilo. Porém, se eu fizer a palavra quanto, na palavra quanto, observem que eu consigo perceber a presença desse U.
então ele é uma semivogal, a semivogal W. O A permanece aqui, esse N se transformou no til sobre a vogal A, quanto. Perguntas possíveis: quantas letras e quantos fonemas? Letras, 6. Quantos fonemas? 5. Eu perdi um fonema aqui no AN. Eram 2 letras, virou apenas um som. Observem que eu tenho aqui um som nasal, porque este A tem o til, e que esse U é semivogal nesse instante, produzindo aqui um encontro vocálico, que não existia esse encontro vocálico na palavra quilo. Observem novamente a palavra quilo. Pergunta: existe encontro vocálico, encontro de vogais na palavra quilo? Resposta: não. A palavra quilo não tem encontro vocálico. Este UI não é encontro vocálico porque o Q e o U juntos fazem apenas o som de K. O I é uma vogal sozinha. Prosseguindo então, a letra R. No português nós temos 2 sons de R, o Ra, Re, Ri, Ro, Ru e o Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Por exemplo, rei e serei. Observem aqui que a letra R, a mesma letra R, tem esses 2 sons, rei, serei. Só que para a fonética e a fonologia aqui, na fonética tem símbolos diferentes para isso. Só que na fonologia vamos simplesmente colocar assim, ó, rei, e colocar aqui serei. Eu preciso simplesmente de contar esses sons. Então, para essa contagem, eu posso representar com o mesmo símbolo, não tem problema. O S tem som de S e som de Z. Exemplo, sapo. O S tem som de S. Representaria foneticamente, fonologicamente como sapo. Na palavra casa, o S tem som de Z. Representa o C como K, como já vimos, e o S como Z. Perguntas possíveis. Nas palavras abaixo, em qual alternativa a letra S tem som de Z? É um exemplo de pergunta. Letra T, sempre som de T. A letra U pode ter som de U ou som de W, como, por exemplo, a palavra música. O U tem som de U. Já na palavra partiu, o U tem som de W. V, sempre som de V. W, sempre som de W. O X é um dos principais causadores de problemas no português, porque ele tem vários sons diferentes. Por exemplo, o primeiro som de X é se eu produzir esse som com chá, xe, xi, xô, chu. Exemplo, caixa. A palavra caixa eu vou escrevê-la foneticamente como cai, e no lugar desse X aqui, eu vou utilizar este símbolo, tá? Vou colocar aqui por enquanto, pessoal, só para que possam perceber ali. Eu coloco este símbolo no lugar. Ficou pequeno aqui, mas é por tamanho de letra, acompanharia os outros. Este símbolo representa na fonética o som de chá, xe, xi, xô, chu. Se vocês quiserem, não é problema, podem representar como X mesmo, tá? Não tem problema, pode ser X. É suficiente para contagem aí. O outro som de X possível, exame, por exemplo, na palavra exame, eu teria o som de Z. Na palavra extra, o X tem som de S. E olha só na palavra táxi, o X tem som de KS. Observe interessante aqui que nesta palavra eu poderia perguntar: na palavra táxi tem encontro de consoantes? À primeira vista parece que não, mas este X tem som de KS, então tem sim encontro de consoantes. Na palavra táxi tem encontro consonantal. A letra Y sempre com som de Y, a letra Z sempre com som de Z, e chegamos aqui nos dígrafos. Dígrafos é todo som produzido por 2 letras. Eu utilizo 2 letras para fazer um único som. Exemplo, a palavra chuva. Com a palavra chuva, eu tenho o som simplesmente de chuva. Aqui, ó, chuva, o som de X, que pode ser representado também por este símbolo aqui, que é o S alemão. Velha. Se eu utilizar aqui a palavra velha, eu terei LH fazendo um único som.
representem, por gentileza, esse LH com este símbolo aqui, parece um Y de cabeça para baixo. O venha, eu vou trocar aqui o L por N, venha, esse NH aqui, vão utilizar este símbolo, tá? Ficaria assim na fonética, ó, venha. Observem que eu tenho 5 letras e apenas 4 sons. Estas duas letras produziram um som, então isso é um dígrafo. A letra G, sempre que o U fizer parte do G e ele desaparecer, então, ficando apenas o som de U, como, por exemplo, na palavra guerra, ele desaparece, então eu tenho aqui um dígrafo. Da mesma forma, o RR, eu representei apenas como R, também dígrafo. 6 letras, 4 fonemas. Tenho 2 dígrafos, o GU e o RR. O QU também é um dígrafo quando o U desaparece. Observem, se eu tenho a palavra quanto, eu ouço o som do U, o U não desaparece, não é dígrafo. Na palavra quanto, aqui eu tenho todos os sons, não é dígrafo. Observe, entretanto, que nesse daqui o AN virou simplesmente AN. Este é um dígrafo. Já o QU virou KW, não é dígrafo. Continuando aqui nossos dígrafos, o QU já encerramos aqui. Agora vamos ao RR, tá? O RR eu vou representar sempre com o som de apenas um R. Exemplo, a palavra carro. Como eu disse, existem na fonética vários símbolos, mas eu só vou utilizar aqui basicamente um R para representar o som de RR, ou o som de rareriroru, suficiente. Não é para lermos aqui como carro, e sim como carro. O que eu preciso entender é que RR tem apenas um som, por isso é dígrafo. SS também vai ser dígrafo, porque, exemplo, passar. Quando jogo para a fonética, este SS vai ter apenas o som de passar, ok? S cedilha e XC. Por exemplo, XC na palavra exceto. Quando eu jogo para a fonética, eu tenho exceto. O XC faz apenas um som de S. Bom, com isso nós vimos todo o alfabeto da escrita e da fonética. Utilizem normalmente a escrita correta para escrever e a fonética para contar os sons e observar os encontros de vogais, semivogais, consoantes, dígrafos, essas coisas. Lembre-se que estes são dígrafos e sempre que você tiver uma vogal fazendo o som nasal, também vai ser dígrafo. Por exemplo, anta. Eu vou ter o som anta. 2 letras para produzir um som também é dígrafo. Dígrafo sempre é 2 para 1. Aqui abaixo fiz no próximo slide aqui, fiz um vocabulário, um alfabeto resumido, com apenas as letras que produzem mudança. Observando que o A é sempre A, depois aqui o E, I, O, U, quais sons podem produzir, C, cedilha, G, GU, H, L, M, N, QU, S e X, e todos os dígrafos consonantais aqui, ok? Se memorizarem este daqui, o restante pode ser usado normalmente. Bom, próximo slide aí, nós temos alguns sons de exemplo, onde apresentamos as semivogais W e Y e também o som das consoantes. Observem, cachaceiro, o CH com o som de chá aqui. Garagem, o som do M fazendo o som de Y aqui no final, semivogal, e ainda fazendo o som de nasal sobre o E, fazendo um tio sobre o E. Pergunta possível aqui, eu tenho encontro vocálico na palavra garagem? Tenho. Esse em é um encontro vocálico, porque produziu o som de Y aqui. E ainda é um som nasal, porque eu tenho um tio sobre o E. Hoje, pergunta possível seria, tem dígrafo? Tem. Esse O, esse HO, produz apenas um som, então é dígrafo.
Leal tem encontro vocálico? Sim, 2. Um encontro entre o E e o A, que é o encontro de vogal e vogal, e um encontro entre o A e o L, que é o encontro de vogal e semivogal. Na palavra marcam, esse M virou semivogal e ainda fez o som de tio sobre a vogal A. Em embreagem, observem que este M no meio da palavra faz apenas o efeito de tio. E se ele estiver no fim da palavra, faz o efeito de tio sobre a vogal anterior e o efeito de Y ou W. A palavra anterior, o N, simplesmente virando tio. A palavra quanto, o Q com som de K e o U com som de W, porque eu percebo a sua pronúncia, one. A palavra quero, o U desaparecendo, ficando apenas aqui a consoante K, ok? O Q aqui. Guerra, o GU desaparecendo. Xadrez, o X com som de chá. Extra, o X com som de S. Exato, o X com som de Z. Táxi, o X com som de KS. Zoeira, observem aqui o I com som de semivogal. Caçar, o cedilha com som de S. Piscina, SC com som de S. Floresça, S cedilha com som de S. Exceção, X e C com som de S. Cheio, CH com som de X. Rainha, NH com som de Nha. Observe um detalhe especial aqui. Toda letra vogal que ficar antes de um som de N, ele vai ter um tio. Por exemplo, rainha. Poderia pensar ainda na palavra cano. Observe a palavra cano, que fica na fonética cano. Também tem som nasal, ok? A letra N e a letra M sempre forçam um tio na vogal anterior. Palheiro, o LH com som de Lhe aqui e o I fazendo um som de semivogal. Já falamos um pouco sobre as letras M e N, os efeitos que ela faz, que pode ser de consoante quando ela estiver antes da vogal, por exemplo, maca. De semivogal, se ela estiver no fim da palavra, observe que a semivogal tem que estar no fim da palavra, fazendo sons de Y ou de W. E também, junto, o som de tio sobre a vogal anterior. Ó, falem, tio sobre o E, semivogal no fim. Falam, tio sobre o A, semivogal no fim. Se você tiver palavras terminadas com O, canhão, por exemplo, esse O também pode tomar aí o som de semivogal. E esse tio que existe na escrita, no an, permanece aqui no an. Na palavra sem, esse M no final, novamente aqui, ó, fez o som de tio sobre o E e semivogal no fim. Bom, sempre que o M ou N estiver após uma vogal, ele faz esse som de tio. Isso é o ressoa nasal. Se esse M ou N estiver no meio de uma palavra após a vogal, ele vai fazer também esse som de tio, de ressoa nasal, mas sem se transformar em consoante. Por exemplo, a palavra anta ou na palavra campos. Ele simplesmente faz o ressoa nasal, mas observem que ele não faz o som de U ou de W. Sempre que você tiver duas vogais juntas, você pode ter um encontro vocálico. Esse encontro vocálico pode ser de vogal com vogal, como na palavra rainha, onde é vogal e vogal. Ele é chamado de hiato. Pode ser um encontro vocálico de vogal com semivogal. Esse é chamado de ditongo. Ou pode ser um encontro vocálico de vogal no meio com uma semivogal antes e uma depois, fazendo um som como este, por exemplo, o ei. Isso vai ser um tritongo. Então você tem hiato, ditongo e tritongo. Bom, o hiato é sempre vogal e vogal. Cada vogal numa sílaba diferente. De, an, na. Observem aqui o tio causado por causa do N e as vogais estão separadas. Quando as vogais estão separadas, é um hiato. Na palavra Guiana, observe um detalhe interessante aqui. Esse G e U não são partes da vogal, tá? Esse U faz parte da consoante.
O dígrafo aqui, no caso, dígrafo não, desculpem, o encontro vocálico chamado hiato está entre o I e o A, ok? Que é Guiana. Piada, o encontro vocálico entre o I e o A. Ditongo é sempre o encontro entre vogal e semivogal, lembrando que eu posso ter, na situação de ditongo, o M ou o N fazendo som de W ou de Y. Palavras como 50, por exemplo, esse U é ouvido, então ele faz um ditongo com o E logo à frente. Já na palavra queijo, esse U não é ouvido, então ele não faz som. O encontro ficou simplesmente entre o E e o I. Aqui poderia ser usado uma pegadinha para tentar forçar um tritongo, mas não é. É apenas ditongo, ok? Observando aí que o ditongo ele pode ser oral ou nasal. Oral, sempre que você faz a sua fonética, a sua vogal não tem símbolo nenhum sobre ela. E nasal, quando você faz a fonética, ele tem um tio sobre ela. É ditongo nasal. O ditongo pode ser crescente ou decrescente. O crescente, a semivogal fica primeiro, a vogal depois. Faz um efeito de subida. Ó, água, semivogal, vogal. O decrescente, a vogal está depois, fazendo um efeito de descida. Por exemplo, geisha. Para isso é interessante você representar o W e o Y como letras menores, minúsculas. Fica um pouco mais fácil de visualizar. Bom, o tritongo simplesmente vai ser classificado em oral ou nasal, ele não tem como ser crescente ou decrescente, porque o tritongo sempre vai ser no formato semivogal, vogal e semivogal. A vogal sempre vai estar no meio, com uma semivogal antes e uma depois, fazendo, por exemplo, aí o som aguei. Este eu vou classificar em nasal, em oral, porque o E não tem tio sobre ele. Agora, olha uma pegadinha de questão. U, A, M, aparentemente eu tenho duas vogais, mas faz um tritongo, porque este M no fim faz som de semivogal. A vogal A está no meio, ela recebeu um tio causado por este M aqui, então eu tenho um tritongo, este é um tritongo nasal, ok? Bom, os encontros consonantais podem ser classificados em puro ou perfeito, quando ele está na mesma sílaba, por exemplo, Brasil. Ele pode ser classificado como disjunto ou imperfeito, quando estão em sílabas diferentes, uma consoante na sílaba anterior, a outra consoante na sílaba depois. Então, encontro consonantal aqui disjunto ou imperfeito. E existe ainda o som, o encontro consonantal apenas no som, apenas na fonética, chamado de encontro consonantal fonético. Também é conhecido como dífono. Por exemplo, na palavra axilas, onde esse X fez som de KS. Então aqui, pergunta, a palavra axilas tem encontro consonantal? Sim, o som de KS produzido pelo X. Ocorre apenas com o X que faz som de KS, ok? Uma observação importantíssima aqui, observe um exemplo aqui em cima. Eu tenho, por exemplo, a palavra canta. Na palavra canta, alguém poderia dizer, tem um encontro consonantal disjunto aqui entre o N e o T. Errado. Quando eu faço a fonética, o N desaparece, fazendo o dígrafo com a letra A. Duas letras, um som. Então, não tem o encontro consonantal aqui entre o N e o T. Não existe, ok? É uma das maiores pegadinhas aí das questões. Dígrafo. Dígrafo é todo local em que duas letras juntas fazem apenas um som. O dígrafo pode ser vocálico, quando duas letras resultam num som de vogal. Por exemplo, an resultou apenas em an. E pode ser um dígrafo consonantal, quando duas letras resultam num som de consoante. Dígrafo consonantal. Na palavra quilo, QU resulta em K, é uma consoante, então dígrafo consonantal. Já na palavra quando, o QU resulta em QW, duas letras, dois sons, não tem dígrafo. Na palavra guelra, o GU produz o som de G, então é dígrafo. Na palavra água, GU produz o som de guá, dá para ouvir esse som aqui, então o G está sozinho e o W permanece, não tem dígrafo. Bom, observações finais, dígrafo não é a mesma coisa que consoante. Muitas perguntas podem tentar te confundir com isso. Por exemplo, na palavra trator. O que ocorre na palavra trator? Um dígrafo ou um encontro de consoantes?
tem duas letras e vai produzir para mim dois sons. Se é dois sons, então é encontro de consoantes, não é dígrafo. Sempre que for perguntado sobre consoantes, vogais, semivogais, dígrafos, ditongo, tritongo, hiato, encontros vocálicos e encontros consonantais, você vai observar a fonética. A escrita fonética não deve ser uma escrita para redações, nada disso. É apenas para conferir estes sons. Entender a fonética facilita outras partes da gramática, principalmente a acentuação gráfica. Uma dica final aqui: sempre que forem fazer a fonética, tentem fazê-la separando já as sílabas. Por exemplo, vou escrever ortografia, vou separar as sílabas, ortografia. E outra dica importantíssima é, se possível, já coloque a sílaba tônica. Ela vai ser representada aqui na fonética com um apóstrofo antes da sílaba tônica. Ortografia. Ortografia, um apóstrofo aqui, você marcou a sua sílaba tônica, ok? Façam isso em todas as palavras, confira tudo direitinho e vai acertar todas. Agradeço aí a atenção, obrigado, e visite o nosso site www.estudemaisaqui.com, onde você vai ter a apostila completa desta aula, com muitos mais exemplos e muitas questões, um simulado completo, exercícios completos para que possa praticar e gravar cada detalhe. Em cada questão, um monte de dicas de por que está certa ou errada, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Até mais, até a próxima aula.